Olá, amigos. Estamos recebendo na PUC o professor Daniel Alt da Silva, associado no Instituto Brasileiro de Direito de Família, professor convidado no curso de especialização em Direito de Família aqui da PUC e em outras instituições, autor da obra Família Simultânea, dentre outras publicações que ele tem na área do direito de família em especial. E eu gostaria de ouvi-lo nesse vídeo a respeito de um tema que interessa a grande parte das pessoas, a grande parte dos advogados, que é a possibilidade de uma pensão alimentícia ser revisada a partir do decurso do tempo. Então a primeira pergunta que eu faria ao professor Daniel seria a seguinte: uma vez fixada a pensão alimentícia por um magistrado, à luz do direito brasileiro, na semana seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte, na década seguinte, qualquer dos interessados poderia postular a majoração ou a sua redução? Obrigado, Daniel, pelo convite. E já de pronto respondendo a tua pergunta, que é muito corriqueira, que realmente é possível se fazer a revisão dos alimentos, até mesmo a exoneração. E no que tange a revisão, é possível tanto majorar como fazer a diminuição desse valor que foi ajustado por meio de uma decisão judicial ou até mesmo por um acordo devidamente homologado em juízo. O fundamento de tudo isso está no artigo 1699 do Código de Processo Civil, que sempre que houver algum tipo de mudança naquele binômio alimentar que foi utilizado para o arbitramento daquela alimentícia, sempre que isso acontecer, é possível que qualquer interessado faça o seu propósito em juízo para fins de aumentar, para fins de diminuir ou até mesmo para que se exonere esse valor dos alimentos. Muito se diz na doutrina que os alimentos eles são fixados naquela cláusula rebus sic stantibus. Sempre que tiver alguma modificação no panorama, é possível fazer com que ela seja amoldada de acordo com a nova realidade. Muito bem. E, professor Daniel, uma outra questão que me chama muito a atenção dentro desse tema é o papel da maioridade. Porque a gente sabe que no século XX, especialmente no início do século XX, as pessoas casavam mais cedo, as pessoas ingressavam no mercado de trabalho mais cedo, as pessoas buscavam independência e a conseguiam mais cedo do que se consegue hoje. E a maioridade, que era de 21 anos no Código Civil de 1916, foi reduzida para 18 no Código Civil de 2002. Então a pergunta que eu faria seria a seguinte: como o senhor vê o papel da maioridade dentro da relação alimentícia? Essa pergunta é muito corriqueira e está dentro do senso comum, de que quando atinge a maioridade cessa o dever alimentar. Isso é uma falácia, porque na realidade, Daniel, a maioridade ela não é um fator determinante para que os alimentos cessem automaticamente. Toda modificação no pensionamento alimentar ou até mesmo a exoneração, ela precisa necessariamente passar pelo crivo do judiciário, submetido ao contraditório, ampla defesa, para saber se dentro daquele contexto familiar ali os alimentos são necessários ou não são, ou se estão num patamar adequado. O que se sabe, o que se pode afirmar é que os alimentos eles não são destinados a estimular o ócio. Os alimentos são destinados para a subsistência, para que a pessoa ela possa prover o próprio sustento. E, obviamente, ela também não pode fazer um desfalque tão grande na pessoa que presta esse valor mensalmente. E, bem objetivamente, com relação à maioridade, uma coisa interessante é que os alimentos, antes, eles se fixam no poder familiar do pai ou da mãe, daquele que presta o valor. Agora, a partir do momento que a maioridade acontece, a possibilidade de se postular uma alimentícia ela vem estribada na solidariedade familiar. E a partir disso, a partir dessa maioridade, que para a maioria da jurisprudência é caracterizada como um prolongamento excepcional desse encargo, e vinculando isso a um processo civil, o ônus da prova ele se inverte. E quem deve demonstrar que esses alimentos devem se prolongar ao longo do tempo é este filho que atingiu a maioridade e que deve demonstrar, aí sim, quais são as suas necessidades e as razões pelas quais esse pensionamento ele deve continuar. Perfeito. E eu gostaria de lhe perguntar, aproveitando então a oportunidade, se uma pessoa que tenha 23 anos, por exemplo, o senhor conseguiria exemplificar uma hipótese que ela mereceria continuar recebendo a pensão alimentícia que vem da adolescência? Sim, é plenamente possível fazer com que isso aconteça, desde que, ilustrando, essa pessoa que é a beneficiária desses alimentos consiga demonstrar que está numa fase de formação acadêmica, buscando ainda o ingresso no mercado de trabalho, que não esteja pronto efetivamente para o mercado de trabalho, em outros casos também um pouco mais drásticos, que possa experimentar algum problema de saúde,
Então, dentro dessas perspectivas, dentro desses cenários, é plenamente possível que isso aconteça. Do contrário, não. Do contrário, essa pensão, obviamente, ela deve cessar. Muito obrigado pela participação, então, professor Daniel, e eu agradeço a todos do curso. Muito obrigado.